E aí, tudo bem? Nós vamos falar então da Grécia. Isso aí é a forma de se escrever Grécia em grego e eu não vou saber explicar para vocês com certeza. Mas vamos lá então, tá? Então nós vamos falar da Grécia Antiga e vou tentar deixar bem claro para vocês que existe uma diferença bem expressiva na Grécia Antiga para a Grécia atual, principalmente na questão territorial. Você vai perceber que a Grécia Antiga ela vai abranger um bom espaço aí do em torno do mar Mediterrâneo e depois com Alexandre o Grande lá no final vai ser um grande império, tá? Então, mas aí se a gente olhando aí para essa imagem então da Grécia, para essa praia grega linda, a história da Grécia ela é dividida em 4 períodos, tá? Nós temos o período pré-homérico, o período homérico, o arcaico e o clássico, tá? Então, para a gente entender um pouquinho da história da Grécia, como eu tinha dito antigamente, tá? Toda essa parte vermelha aqui se entende como Grécia Antiga. Nós vamos entender como que os gregos saíram daqui do território, e eu vou anotar aqui com a minha canetinha, como que eles saem aqui da Península Balcânica, tá? E se espalham para todo o restante do mundo. Tá? Deixa eu voltar aqui para minha setinha. Então vamos lá então. Tá? Vários povos vindos da Europa, chamado indo-europeus, tá? Também conhecido como arianos. Tá? Entre esses povos aí, os aqueus, os jônios, os eólios e depois os dórios. Tá? Essa miscigenação desses grupos aqui é que vai formar a Grécia. A Grécia é o resultado disso aqui tudo. Tá? Então, por volta de 2000 anos antes de Cristo, os aqueus chegam na região que já era ocupada por jônios e eólios. Tá? Os aqueus vão ter contato com essas populações, vão chegar até Creta, essa ilha aqui embaixo, vou pegar minha canetinha novamente aqui. Tá? A Creta é uma região desenvolvida, então os aqueus vão vir até Creta, vão aprender da cultura cretense e aí depois eles vão dominar toda a região. Eles vão vencer Creta, eles vão vencer Troia e eles vão dominar o território aqui por um bom tempo, até que vai acontecer o que é chamado de primeira diáspora grega, que aconteceu no século XII a.C. Diáspora significa fuga. Então, a primeira fuga dos gregos aqui desse território para outros territórios. E por que isso vai acontecer? Porque os dórios chegaram na região e quando os dórios chegam na região eles acabam com tudo. Opa, a imagem errada, os dórios são esses aqui. Então quando os dórios chegaram aqui, eles venceram os aqueus, tá? E os dórios vão representar esse período aqui, vai representar uma... Tá? Depois nós vamos ter, tá? Graças a isso, um retrocesso então nas relações sociais e comerciais, e aí a sociedade ela vai se formar dentro de um modelo de organização conhecido como genus. Tá? Então, o que era o genus? O genus era uma comunidade formada por numerosas famílias que tinham um membro ancestral em comum, e esse membro ancestral era o líder dessa comunidade. Nessas comunidades o trabalho era coletivo, então criação de gado, cultivo de terra, tudo que era produzido era dividido entre essas pessoas, não tinha, no primeiro momento não tem acepção de pessoas, e tudo é controlado por essa figura aí, pelo pater. Ele vai ter as funções religiosas, administrativas e jurídicas desse grupo humano aqui de pessoas. É desse momento aqui, é dessa figura aqui que surge o termo patriarcado, tá? Porque é um homem mais velho que se coloca como líder aí dessas famílias e passa então a reger aí a vida dessas pessoas. Tá? Com o aumento dessa população, essa estrutura começa a dar errado. Então, se no primeiro momento não há desigualdade, todo mundo tem acesso ao que é produzido, porque todo mundo trabalha, com o tempo, com o aumento da população, isso vai gerar uma desigualdade, nem todos vão ter acesso igualitário aos recursos, nem todos vão trabalhar de igual maneira, vão trabalhar mais, outros vão ter que trabalhar menos, e isso então vai gerar uma segunda diáspora, outras fugas para o mar Mediterrâneo, que vão, com isso,
gerar várias cidades, aí, várias cidades gregas vão ser fundadas no entorno ali do Mar Mediterrâneo, como Bizâncio, que depois vai ser Constantinopla e hoje é Istambul, importantíssimo para a história romana, a gente vai estudar depois a história romana. Marseille, França, Nice, na França, Nápoles, Tarento, Sibaris, Crotone, Siracusa, que fica numa região italiana conhecida como Magna Grécia, que hoje é o sul da Itália, ali na Cilícia. Aí o outro período que nós estamos vendo, então vai acontecer uma decadência dos genos, e aí os paters lá, os líderes dos genos, vão se unir com outros líderes de genos, formando as fátrias. Tá? E aí vão juntar esses genos e os líderes vão ser esses paters aí. Né? Então cada patrono lá, cada membro mais velho vai se juntar e vai formar essas fátrias. Dessas fátrias vão se organizar das tribos. Essas tribos vão fazer suas cidades em lugares altos. Tá? Lembrando que o território grego é um território todo montanhoso. E aí vai surgir então a ideia de cidade-estado, ou polis. E aqui embaixo na imagem aqui, essa aqui é a antiga Atenas. Né? Então assim, você tinha um indivíduo. Esse indivíduo, junto com a sua família, grupos de família nos quais ele faz parte, formam os genos. Tá? Os genos vai ser a junção dessas, a fátria, né? Vai ser a junção desses genos aqui. Tá? E aí dessas fátrias vão surgir o conceito de tribo. E dessa tribo vai surgir então o conceito de população e de cidade-estado. Tá? Essas cidades-estado, por exemplo, as mais famosas, que ficaram mais famosas, foram Esparta, que era aristocrata, fechada para influências estrangeiras e extremamente agrária. E Atenas, que por causa do comércio teve contato com várias formas de governo até adotar aí a democracia. Então assim, por que então você tem Atenas, que é um tipo de governo, porque você tem Esparta, que é outro tipo de governo? É porque e aí com Alexandre agrega a cultura grega, a cultura helênica, a cultura helena. E esse período também é considerado como helenismo. Tá? Então, o Alexandre o Grande, que viveu entre 356 e 323 a.C., lembrando que antes de Cristo a contagem é decrescente, tá? Ele vai levar então toda essa cultura helênica. O que é essa cultura helênica? Organização política, a forma de se vestir, a culinária, a mitologia, a filosofia e as demais ciências. O Alexandre não vai proibir que os outros povos continuem com suas culturas. Mas o fato dele conquistar esses lugares, ele vai deixar administradores que são gregos ou que têm proximidade com a cultura grega cuidando desses lugares,
vão ter troca de ciência entre filósofos e filósofos dessas regiões e cientistas dessas regiões. Então vai ter uma forte influência grega na Ásia, tá? Que depois, quando vocês estiverem vendo lá Idade Média, vocês vão ver que quem vai preservar a cultura grega em grande parte vai ser os asiáticos, graças a essa influência aí do Alexandre o Grande, tá? Então ele era da Macedônia. Aqui embaixo, então aqui nós temos a Península Balcânica, tá? E a Macedônia está aqui vizinha aqui da Grécia. E aí o que vai acontecer? O pai do Alexandre, o Filipe II, vai dominar a Grécia, tá? Logo depois ele morre, tá? E aí o Alexandre assume. A história da família do Alexandre é muito louca, porque a mãe do Alexandre, a Olímpia, tá? Que era grega, diziam que o Alexandre não era filho de Filipe II, mas sim que Alexandre era filho de Nectanebo II, um faraó que, fugindo dos persas, ficou alguns dias ali na Macedônia a cuidados da família real, ali, a cuidados do Filipe. Então as más línguas diziam que a Olímpia teve um caso com o faraó. Então que o Alexandre seria filho desse faraó. O Alexandre, inclusive, ele vai invadir depois o Egito e vai se coroar como faraó, porque ele vai se apropriar dessa história para dizer que ele foi um faraó também, tá? Já o pai do Alexandre falava que a mãe dele era uma bruxa e que o Alexandre era filho do Dionísio, deus do vinho, tá? E já a mãe do Alexandre falava, não, o Alexandre não é filho nem de Filipe, nem de Nectanebo, nem de Dionísio. O Alexandre é filho de Zeus, ou seja, tinha um probleminha aí na família. Tá? Mas talvez o que mais interessante da história do Alexandre é que ele foi aluno de Aristóteles. Tá? Aristóteles, um dos grandes filósofos gregos do passado, o conhecimento dele para frente. Então, se hoje nós conhecemos sobre a Grécia, se hoje nós temos filosofia baseada nos filósofos gregos lá, é graças a esse momento aí de expansão do Alexandre, que nas próximas aulas a gente vai ver como que o Alexandre perde o poder dele e como que surgem então os romanos na história aí. Tudo bem? Então, até mais, estou encerrando aqui.